palavras. Muitas vezes eu não tenho tempo para acompanhar ali os estudos, as pregação, até mesmo a live ao vivo, porque eu trabalho em dois trabalhos, filho, família, esposa na faculdade, música por trás, e a própria igreja nossa também. Entendo. Mas o senhor consegue me ouvir? Sim, eu só tô diminuindo um pouco o áudio aqui porque tem gente dormindo, mas tô te ouvindo. Nesse momento eu queria ter um pouco mais de tempo para a gente poder trocar mais essas ideias, trocar mais essas experiências, mas eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua coragem, pela sua desenvoltura, embora visivelmente a gente veja que você tem um pouco de dificuldade, mas isso é o de menos perante toda a riqueza de palavra, toda a riqueza de energia, toda a riqueza que provém 100% da palavra de Deus. Amém. Então isso não é nada, né? Então eu quero aqui primeiramente agradecer a você pessoalmente. É a primeira vez que eu consigo ali o contato de eu poder estar falando contigo, e parabenizar pelas lindas palavras sempre, né? Tem pessoas que não têm a mesma dificuldade que tu tens, no entanto não faz 0,1% do que você faz. Então deixo aqui ao vivo a minha felicidade em ter pessoas como você, né, na live nossa aí, e nos ensinando a cada dia mais. Isso daí é uma coisa que Eliel, de Deus, pode ter certeza. deixa eu só te falar uma coisa. E eu vou falar isso, desculpa te interromper, mas eu vou falar isso para ti e para todos que estão aqui nos assistindo, que é o seguinte. Sem demagogia nenhuma, tá? Esse apoio, esse carinho, esse aconchego que vocês têm aqui, por mais que às vezes vou ser sincero, às vezes eu acredito que esse trabalho aqui não rende, não questão de dinheiro, não estou falando disso, mas eu às vezes na minha depressão eu acredito que isso aqui, que eu não estou influenciando quase ninguém, mas quando eu vejo um depoimento assim como o seu, assim como o da Fábio, que às vezes me manda, quando de outras pessoas, eu não vou citar nomes aqui porque eu vou esquecer, eu invocar bastante injusto, mas isso me motiva, isso me ajuda, isso me traz uma sensação de pertencidade, sabe? Porque, como eu disse na live hoje, é muito duro quando tu percebe que nada do que tu faz tem um resultado ou interessa para alguém. Então, eu disse isso para te agradecer pelas suas palavras e para dizer que, por mais que eu acredite, né, que eu com as minhas crenças limitantes sofra, de coração, não é demagogo, de coração eu sou muito grato por vocês que param aqui, que ouvem, que poderiam
tá fazendo qualquer outra coisa, mas estamos aqui ouvindo a palavra Sim, de Deus, ouvindo um garoto que não, não é quase ninguém, mas que um dia sonhou em impactar pessoas através do Evangelho de Cristo. sim. Eu acho que, viu, meu irmão, me desculpa, eu não sei o teu nome, eu me esqueci do teu nome. É Como é que é mesmo? Tiago. Tiago. Oh, Tiago ainda. É, Isso aí. Viu, Tiago? Duas coisas que eu queria falar para você. Que a primeira delas é que a palavra de Deus, ela é nunca, jamais, nunca, jamais, ela vai ser em vão. Jamais. Eu acho que amém. hoje mesmo, no café da tarde, eu estava conversando com a minha esposa a respeito disso, do tempo de Deus. Do tempo de Deus. Por exemplo, ela comentou comigo e falou: amor, poxa, eu queria tanto que fosse do meu jeito, eu queria tanto que eu convidasse as pessoas, elas fossem na hora. Ontem mesmo ela fez um convite para uma professora da faculdade dela. A professora deu ok, queria no culto conosco hoje. E em cima da hora, ela, não vou poder ir, vou outro dia. E aí eu comentando com ela a respeito disso. Poxa, mas por que? Ela perguntou para mim, amor, por que tem que ser assim? Eu falei, amor, o nosso dever é espalhar a semente. O tempo de germinar não é nosso. Não é nosso, né? Então, duas coisas eu quero frisar aqui e que você guarde no teu coração. As palavras de Deus, as palavras, principalmente você, que assim, ó, cada um foi chamado para alguma coisa. Cada um foi chamado para fazer a obra de Deus em algum determinado assunto. De repente, se eu botar um violão nas suas mãos, não vai dar certo. Sim, De repente, se eu lhe chamar para uma pregação de avivamento, com todo o meu respeito, de repente não vai dar certo. Agora, coloca você para dar um estudo. Coloca para você para ensinar a palavra do teu jeitinho. Do teu jeitinho, simples, econômico, mas uma palavra que alimenta. Isso é o diferencial. Então, assim, meu irmão, resumidamente, né, a nossa conversa, as palavras de Deus, ou seja, tudo que você prega, fala aqui, ela jamais será em vão, né? E eu acho que o grande problema Eliel, nosso hoje... desculpa te interromper, mas eu quero abrir uma que isso aqui, como tu sabe, a gente está numa série, isso aqui eu ia fazer muito mais tarde, mas já que tu tocou nesse assunto, eu quero abrir algo do meu coração. E eu peço que tu ouça isso, eu sei que talvez eu, eu esteja errado nisso, e não é que eu não quero repensar, mas eu peço que tu guarde isso. E por mais que a gente tá ao vivo, que tu guarde isso pra você. Você falou em impactar pessoas e servir e pegar o evangelho. Sabe que muitas vezes eu já falei isso aqui na live, a história do pastor, e a gente vai voltar nisso, pode ter certeza. E muitas vezes uma coisa que sempre me doeu é que eu nunca fui, por mais que eu estude, por mais que eu, né, me dedique, eu nunca fui chamado para sequer dar um estudo.
dentro da minha comunidade. E aí muita gente vai dizer assim, ah, ele quer aparecer porque ele acha que ele é de TikTok e igreja igual. E eu vou te dizer assim, desculpa, ele, ah, eu não, com todo respeito a quem é, tá? Mas eu nunca sonhei em dizer assim, ó, ah, eu vou ser um TikTok e esse aqui vai ser meu fim. Não. Eu sempre sonhei, e eu acredito realmente que isso veio do coração de Deus. Eu sempre tive o TikTok como um meio de pegar o evangelho e de poder impactar pessoas. Esses cursos que eu fazem que pessoas assistem uma aula aqui, uma outra lá adiante, que eu posso impactar, eu fico feliz com isso. Mas eu sempre desejei do fundo do meu coração em poder realmente pegar a palavra e poder dizer assim, ó, Deus ensinou isso aqui, porque isso que ele cumpriu aqui no Novo Testamento é o que ele prometeu muito, ou seja, Deus que é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. O que ele prometeu vale para que eu sempre sonhei em poder, sabe, realmente saborear com meus irmãos. E quando eu digo saborear, é saborear as escrituras, a cada texto encaixando um no outro, vendo a obra de Deus em cada estudo. Foi você, como você mesmo falou, o meu ministério não é música, não é, mas uma coisa que eu acredito sem demagogia, sem falsidade. Eu sempre sonhei em poder, sabe, eu amo pegar um texto e destrinchar aquele texto, mostrar cada tópico do esboço naquele texto, sabe? E a mim eu vou te dizer assim, ó, cada vez que eu vejo alguém aqui me dizendo assim, como é bom tua mensagem, isso me alegra, isso me entusiasma, isso me dá alegria. Mas cada vez, e eu sei que muita gente vai dizer assim, ah, porque ele quer ver, ah, porque... mas ao contrário também é verdade. Cada vez que eu abro o meu TikTok ou o meu YouTube, eu vejo que aquela mensagem que eu olhei, que eu coloquei tanto, não é sobre mim, é sobre Cristo, mas aquela mensagem que eu preparei tanto, com tanto amor, e que não chegou a nenhum coração, que aquela palavra não teve frutificação nenhuma. Isso me faz bom. Sem demagogia, essa série veio pra cá, pra se eu tenho uma máscara pra vocês que essa máscara cai. Essa parte acaba comigo, porque o evangelho,
ele não veio para ser uma Bíblia numa prateleira. Ele veio para ser uma palavra viva a jorrar para a vida eterna dentro de nós. E quando a gente pega e ninguém ouve, tu tá pegando pro espaço, tu tá pegando pra pessoas, mas que é um algoritmo que tá vendo e que não surte efeito. É que nem Jesus, ele contou a parábola da semente e a semente caiu em solo pedregoso, morreu. É assim que eu me sinto quando eu pego e eu não vejo ninguém. É uma semente que, ok, tem outros superadores é que estão aqui, não é eu dizer, se não me vir, não vai ter mais ninguém que vai. Não, tem superadores muito melhor que eu. Mas quando eu vejo uma mensagem que não tem frutificação, eu penso assim, é uma mensagem perdida. Porque. Mas não é. Não, ok, não é. Não é, mas no sentido de ser algo que ninguém viu. Nesse sentido, não no sentido, claro que se eu fiz, valeu a pena. Mas no sentido de ser, ter, não ter ajudado ninguém. É como um médico, por exemplo, vou usar uma figura de linguagem. É como um médico que ele vai pro consultório e ele tá lá, ele tá esperando, aí chega um cara e dizem pra ele assim, ó doutor, esse cara que veio fazer uma cirurgia e o cara tá com. Foi algo que me surgiu agora. O cara tá deitado, tapado e tudo. E aí o médico disse, tá bom, vou examinar. Aí o médico abre lá, tira o lençol de cima dele e aquele paciente que era para ele operar, ele vê que ele tá morto. Ou seja, tem pessoas que querem que aquele médico faça alguma coisa, mas não adianta, porque aquele paciente está morto. Então, o Thiago, que o médico vai fazer? agora Entende? deixa eu te interromper, Thiago. Thiago, assim, ó, eu entendi perfeitamente o que você falou. Agora, a informação sobre isso é que não deixe, de repente, isso que você está sentindo, o inimigo ele é muito sujo, né? Você sabe melhor do Sim, que eu eu sobre isso. sei. Ele é muito sujo. Ele não tem poder nenhum sobre a nossa vida de chegar e nos destruir, porque se ele pudesse fazer, assim ele fazia. Exato. Então Deus limitou ele a simplesmente olhar, perceber, ver e ainda deu um carinho de ter inteligência e astúcia e tudo mais, né? Agora, ele usa muito de artimanha contra a nossa vida. Então, como Sim. ele não pode com a nossa vida, ele coloca pratos, ele coloca dúvida, ele coloca
sim, qualquer tipo de coisa que venha nos confrontar com a nossa fé. amém. E eu ouvindo agora o que você está falando, É eu que queria dizer assim, para deixa eu você. só te dizer uma coisa, antes de você continuar. É que assim, ó, eu acho que eu nunca fui tão sincero e Claro, eu tenho medo disso, tenho medo que isso prejudique a mensagem. Mas ao mesmo tempo, eu tenho medo de parecer uma coisa que eu não tô sentindo, sabe? Então, é só pra ficar claro isso, de perdão, continue. aham. Então, eu ouvindo você falando e me veio isso à mente, para que você é, não deixe o inimigo usar dessas artimanhas e colocando isso no teu pensamento. Amém. Porque eu acho que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela jamais ela vai ser Aleluia. influenciada, jamais. A partir do mesmo momento que eu profetizo, que eu falo aqui, que você fala, que você profetiza, ela jamais ela vai ser influenciada. Então, Amém. eu Eu entendi creio exatamente o nisso, que você quis irmão. falar. Eu também creio Ah, nisso. isso. Então, a partir do momento que você falou ali sobre que às vezes você se sente que ninguém vê, eu acho que a plataforma em si que a gente usa, né, para o TikTok e tal, é a nível nacional. Então tem vezes que, como não é no nosso tempo, vai ter alguma pessoa em algum momento, em algum dia, em algum ano, ela vai ver essa palavra, ela vai ouvir essa palavra. Nós estamos falando de uma live ao vivo, né, como a gente está fazendo agora. Mas a partir do momento que você grava o vídeo e coloca ali, algum momento, em alguma situação, alguém vai ver essa palavra e ela vai ser alcançada. Amém. Porque eu creio que a palavra de Deus, elas são, igual nós comentamos ali, elas são sementes que elas são lançadas e no tempo de Deus elas vão ser germinadas em nome do Senhor Jesus, Aleluia. porque não tem outro objetivo, Eu, né? eu só queria te dizer uma coisa antes de tu concluir, que é o seguinte. Hoje eu tava conversando, e aí eu quero que tu, Vaveni, Alice, todos que estão aqui entendam isso, porque quando eu A abro Alice minha... queria participar ali também, Thiago. Quê? A Alice queria participar ali, ela falou mandou Ah ali. tá, eu já vou abrir aqui. Mas deixa eu compartilhar isso aqui rapidinho. Quando eu falo esse tipo de coisa, eu sei que eu sou muito sincero e que eu falo coisas que um imperador ele jamais poderia falar. Eu vou te dizer assim, ó, em um bom português, eu sei que eu tô dando tiro no próprio pé. Eu sei que, digamos, desculpa a palavra, mas eu sei que eu tô plantando uma folha e cagando do lado, como se diz aqui no sul. Entretanto, eu, eu testifico aos irmãos que, por mais que a gente tenha dúvida, e eu quero que isso seja uma palavra na vida de vocês também, por mais que a gente tenha dúvida, por mais que a gente tenha tristezas, por mais que na nossa dor a gente tenha essas inseguranças, como a minha, por exemplo, um exemplo, eu quero testificar que, mesmo assim, e é que eu não tô mentindo,
tanto na parte da insegurança quanto nessa, não tô mentindo, Deus sabe disso. Que é o seguinte, mesmo com essa insegurança, eu sei que se eu consigo fazer isso aqui, se isso aqui tá funcionando e tá ajudando pelo menos uma pessoa, eu sei que isso aqui é só pela graça de Deus. Entende? Eu não tô sendo duas caras. Eu tô dizendo que mesmo na minha insegurança, eu reconheço que isso aqui é bom e que isso aqui vem do céu. E assim como eu sou grato a Deus por me permitir fazer isso, eu também sou grato a cada um de vocês por poder estar aqui comigo e ser uma parte colaborativa nisso aqui. Porque, como eu disse, sem pessoas, isso aqui não é falar para parede. Mas vocês estão aqui. Então, eu fiz. Por mais que eu tenha dúvidas, por mais que eu tenha inseguranças, por mais que eu tenha medos, por mais que tudo, como a escritura diz, por mais que a gente lê, por mais que essa mandíbula do inferno venha nos escancarar, eu ainda louvarei ao Senhor e eu ainda e quero ter para sempre a gratidão a Ele por me permitir fazer isso. E a vocês também, né? Viu, Thiago? Você tocou num assunto ali, anteriormente ao que nós estávamos conversando, que mesmo na sua igreja, você nunca foi chamado para algum estudo, alguma coisa. A minha pergunta, agora já virou um debate de perguntas agora, mas a minha pergunta para você é o porquê que você acha que isso acontece? As pessoas são muito preconceituosas, as pessoas olham uma aparência e não a palavra. Qual a tua opinião sobre isso? Eliel, é o que eu te digo. Hoje eu sou muito sincero. Uma das coisas que a depressão muita gente vai dizer que essa minha sinceridade é, é, é ser duro. É sinceridade. Muitas pessoas não vão entender isso. Mas eu vou respondendo a tua pergunta, eu respondo afirmativamente. Eu acredito que não é só no mundo pagão, como se diz, nos ímpios, que existe preconceito. Aí você vai me dizer assim, ele tá falando isso porque ele tá se vitimizando. Não, eu tô falando isso porque é verdade. Eu tô falando isso porque muitos pastores acreditam que se um cara fala mal, ou se ele tem uma dificuldade na fala, não importa o que ele carrega, importa que ele tem uma dificuldade na fala. Se um cara depende da mãe e do pai para tudo,
Não importa se ele sabe as escrituras de cor e salteado, não importa se ele tem uma vida com Deus, ele sempre vai ser um deficiente. E antigamente eu dizia assim, não, esse mesmo não é preconceito do pastor, porque na igreja não existe isso. Antigamente eu disse não, porque eu, como um membro da igreja, preciso entender o pastor, preciso, não posso me rebelar, só que hoje eu percebo assim, isso não é rebelião. Isso é chamar para um debate que as escrituras propõem, porque afinal não tem essa palavra na Bíblia, deficiência, mas afinal muitos heróis da fé eram deficientes, começando por Moisés. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, eu acho que uma grande culpa disso é de pastores e líderes que têm medo de perder ou de ter, não somente de perder, mas de também ter algo, eles, como eu vou dizer, eles permitem que a deficiência física seja maior do que aquilo que a pessoa carrega por dentro. E isso, me desculpa, irmãos, mas isso eu não aceito, sabe? É verdade. E eu vou te dizer assim, antigamente eu achava assim, não, isso aqui é uma coisa isolada, isso aqui é um pastor ou outro. Mas principalmente no Brasil, isso não é uma coisa isolada. Basta você pesquisar e ver quantos pastores deficientes existem hoje no Brasil. E você vai ver que é menos de 1%. E aí muitos vão dizer assim, não, não é preconceito, é cuidado. Que cuidado é esse que não permite que uma pessoa se expresse ou que uma pessoa se coloque? Porque afinal eu não estou roubando, eu estou pegando o evangelho. Porque afinal eu não estou sendo negligente, né, ao ter uma dificuldade na fala. Mas uma coisa que eu digo, esse negócio de, porque ele tem dificuldade na fala. Uma coisa que eu aprendi muito durante os meus 25 anos, quase 26, é que tem pessoas que realmente não entendem as pessoas com deficiência no sentido da fala mesmo. Mas a maioria das pessoas que dizem que não entendem é porque não querem ter o esforço de perder 1 minuto para conseguir entender. Eu tinha uma colega, e eu já vou concluir, que ela é muito pior que eu, ela tinha a mesma deficiência. E ela se retorcer toda e tal. E eu conseguia, meus pais e meus amigos, a gente conseguia entender ela perfeitamente. Então, volto a dizer, antigamente eu passaria pano para liderança, mas hoje em dia eu digo, é preconceito. E em
enquanto pessoas não se levantarem, porque isso não é palavra de Deus. Isso é coisa de homens. E enquanto não tiver pessoas dispostas a se levantar, e eu digo mais, isso não é problema de homens que falsos profetas, nada disso. Isso vem muitas vezes de pastores piedosos, pastores que têm uma vida ilibada. Tá? Todos somos pecadores, mas que pastores que são referências, mas que vai perguntar para ele se um deficiente pode ser um ministro. Aí o que ele vai dizer? Ah, a Bíblia ela proíbe. Por meu pastor, que eu não vou dizer quem é, disse para mim uma certa vez que eu não me encaixava nos pré-requisitos para presbítero. Não acredito nisso. E, cara, até onde eu sei, a Bíblia fala de características que o presbítero precisa ter, características morais e espirituais, não de problema físico. Ou afinal, quem é que elegeu Moisés que era calvo? Quem é que colocou Davi no trono de Israel, que era menor na casa do seu pai? Quem é que colou o próprio Jesus, que veio como filho de um carpinteiro e que, guardando as devidas proporções, porque ele era santo, mas que teve suas limitações e vicissitudes. O próprio João, que morreu velho na ilha de Patmos e que tinha dificuldades. O próprio Paulo, que disse em 2 Coríntios que tinha um espinho na carne e que orava ao Senhor e que o Senhor mantinha um apostolado dele, mas que não tirou o espinho dele. E mesmo assim ele podia pegar. Então, eu respondendo a tua pergunta, não é contra a igreja, não é contra o pastor, é contra uma doutrina de homens que foi imposta na palavra de Deus. É disso que eu sou contra, é disso que eu não aceito e é disso que eu vou lutar até o último dia da minha vida. É claro que, pra te ter noção, eu já vou concluir. É que essa pergunta é muito complexa pra gente responder. Eu posso até fazer uma live só sobre isso, mas eu quero dizer uma coisa pra ti, irmão. O meu pastor, até hoje, eu tenho uma certa mágoa dele. Não no sentido de achar que ele é um falso profeta, eu obedeço a ele e tudo. Mas um dia eu fui me aconselhar com ele
E veja, eu entendo a soberania de Deus, eu entendo tudo isso e eu concordo. Eu sou calvinista e tudo, não porque eu sigo Calvino, mas porque eu acredito que é uma doutrina bíblica. Mas esse cara, que eu não vou falar o nome, ele tinha acabado de me aconselhar e, e ficou tudo bem. E a gente já estava quase terminando a ligação. Tá me ouvindo? Ele me ouve? Parou. Amigo, tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo, hã? Até onde você ouviu? É esse homem. Ah, tá. Esse homem. E aí esse homem, que é meu pastor, que eu tô sobre a igreja dele, ele terminou de me consolar e ele terminou com a seguinte frase: eu nunca mais vou me esquecer. Ele me disse assim: Thiago, pensa que se tu é assim, se tu tem essa deficiência, se tu tem essas limitações, se tu não consegue, é porque Deus quis. E biblicamente eu digo assim, eu entendo que Deus é soberano, eu entendo tudo isso. Mas como tu vai dizer que se um cara tem uma deficiência é porque Deus, não que Deus superou, mas porque Deus desejou que ele passasse por isso? Sim. Então, e talvez você vai me dizer assim: tchau, mas as escrituras dizem isso mesmo, tu tá indo contra as escrituras. Não, porque depois eu falei com um amigo meu que é da igreja dele e eu expliquei a situação, ele disse assim: tchau, eu não creio que Deus quis assim. Eu creio que Deus permitiu por algum propósito, mas não que Deus quis. Porque Deus ele não quer sofrimento para os seus filhos. Aí tu vem me dizer que não existe preconceito na igreja? Muito. É, Principalmente é como tu me dizer que não existe sofrimento no mundo. Sabe uma coisa totalmente sem nexo, sem base alguma. Mas eu fiquei surpreendido, Thiago, pelos por ter feito esse tipo de coisa, pelas reações dele. Eu não o conheço e tal, mas se veja, é quase inacreditável. É quase inacreditável. Não, irmão, vou te dizer assim, ó. Na hora, eu tive duas conversas dela. Eu não sei se tu teve aqui na live que eu contei do outro pastor. Não sei se você tava. Mas eu expus tudo isso pra ele. E eu, porque afinal ele é meu pastor, eu estou sofrendo, é ele que eu tenho que recorrer em primeiro lugar. E eu continuo me encontrando com ele. Mas eu não consigo confiar 100%.
Então, Exato. justamente por isso, até veja só o que eu fiz. Naquela ocasião que ele me disse isso, eu contei pra minha mãe, e a minha mãe disse assim, não, isso não tem nexo nenhum. E aí Thiago, eu tentei justificar ele falando, mãe, eu disse assim, não, porque ele tá certo, mas eu disse pra ela, isso me dói, mas ele tá certo, as escrituras dizem que Deus é soberano e decreta tudo. Eu tentei justificar, mas depois eu pensando, eu pensei assim, meu Deus, se Deus é assim, a que Deus eu sirvo? Um Deus que desde a minha infância eu acreditei que só queria meu bem. E aí vem me dizer que se eu tenho uma deficiência, não é somente porque Deus permitiu, porque se Deus permitiu, ok, é ruim, mas até é passável. Agora eu dizer que Deus quis que eu passasse tudo que eu passei e que eu continuo passando, repito, Eliel, o meu sofrimento não é maior, não é maior do mundo de jeito nenhum, e eu odeio quem tenta medir sofrimento. Porque cada um sabe aonde aperta o seu sapato. Mas existe uma grande diferença entre tu medir sofrimento e tu dizer que alguém está sofrendo porque Deus quis. Tá? Exatamente. Muito verdade isso. Lê, me desculpa, mas eu não sei se tu queria falar mais alguma coisa, eu tenho que acabar a live. Não, tranquilo. E eu tenho que trabalhar amanhã também. Posso te pedir um favor? Claro, sim. Já que tu tá aqui, tu poderia oferecer a última oração para nós? Claro, com certeza. Obrigado. Certo. Senhor meu Deus, meu Pai, agora, Senhor, nós entramos diante da Amém, Sua Senhor. presença. Primeiramente, Senhor, para pedir, Senhor, pela vida do Tiago, Senhor. Essa pessoa, Senhor, a qual eu tanto admiro, qual eu tanto eu respeito. Quero pedir, Senhor, agora pela vida dele. Orar, Senhor, em prol da sua vida pessoal, Senhor. Orar, Senhor, em prol da sua vida material, em prol, Senhor, da sua vida espiritual, da sua vida emocional. Peço, Senhor, para que o Senhor venha entrar, Senhor, agora com providência em tudo que ele precisa, em tudo que o Tiago precisa, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa live, onde a gente trocou ideia, nós trocamos opinião, trocamos e falamos sobre a sua palavra, que nunca vem, que nunca é em vão, Senhor. Peço, Senhor, para que abençoe a todos que estiveram aqui nesse momento. Guarda, Senhor, a nossa semana. Então, Senhor, obrigado por tudo que tens feito, por tudo que ainda vais fazer. Aleluia. No qual eu creio e a qual nós confiamos, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, Leão. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Enquanto tu orava, eu senti o Espírito maravilhoso e eu lembrei de uma canção que eu quero compartilhar. Só o refrão. Mas antes eu queria me despedir de você e dizer muito obrigado pelo seu apoio e de todos que Deus abençoe sua casa, o seu
a sua vida, muito obrigado pela seu conhecimento e principalmente pela sua sensibilidade. Muito obrigado. Certo. Bom, Thiago, eu aqui tenho que agradecer, na verdade, e sinto muito. Sempre quando você ali, sempre quando você entra ao vivo, eu recebo notificação, né? E muitas das vezes eu tô no trabalho, porque eu trabalho em 2 serviços. Então eu levanto 6 e pouco da É manhã, 7 difícil. horas, levo meu filho pro colégio, e aí vou trabalhar, chego em casa às 6 horas, minha esposa vai pra faculdade, levo ela às 7 horas, buscamos às 11, então às vezes quando eu recebo a notificação ali eu já estamos trabalhando ainda, né? Mas na medida do possível a gente vai ouvindo e trocando experiência aí de Deus com todo o pessoal Amém. aí. E eu quero agradecer muito pela tua vida, tá bom, Thiago? Muito Eu mesmo, pelas também orações. quero agradecer e honrar essa vida diante do Senhor. Muito obrigado. Amém. Amém. Amém mesmo. Até uma próxima aí, meu irmão Tá. abençoado. Muito obrigado, Neto. De coração. Certo. Deus abençoe. Deus. Gente, eu vou terminar com uma canção. Já oramos. Que Deus abençoe a todos. Eu vou encerrar aqui antes da canção. Para depois, assim que eu terminar, eu já vou desfilar. Quero agradecer a todos que estiveram aqui. Hoje falamos sobre essa graça sofrível que muitas vezes nós não sabemos por que sofremos. Mas assim que a gente estruturar toda a história, nós vamos começar para a parte teológica. E tudo que eu falei com o nosso amigo aqui, Leão, eu vou expor parte por parte. Bom, essa canção que eu vou cantar é uma canção de louvor e agradecimento ao Senhor. E assim a gente vai terminar a live. Também que Deus abençoe todos, a paz do Senhor. Vamos à canção só o refrão. Quando você ficou até aqui, digite. Digite professor, que eu saberei, tá? Vamos lá. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Digite, professor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço. Te agradeço por libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, Jesus, te agradeço. Senhor, te agradeço. Jesus, te agradeço. Te agradeço. Só mais uma vez. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e por tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Senhor, te agradeço. Jesus, te agradeço, te agradeço. Desculpa, não canto muito bem. Até amanhã. Fiquem na paz do Senhor.